Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. Meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre o marketing para profissionais autônomos. E lembrando que aqui no Café Empreendedor a gente sempre fala para Sicredi ou Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo Café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse @Agência Arcona no Instagram e também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. E lembrando que você pode entrar em contato conosco aí durante a live, mandar sua mensagem, o seu alô aí, enfim, a gente adora responder os nossos ouvintes, então vai mandando sua mensagem aí, a gente vai tirando dúvida aí ao longo do programa. E muito bem, né, já que a gente está em março, né, março que é o mês das mulheres, a gente vai estar fazendo um mês especial, né, somente com poderosas e empreendedoras. Então, hoje a gente vai conversar sobre marketing com uma empreendedora, mas pedir para a Érica fazer um resgate aí do que a gente já viu aí durante o mês. Bom, para quem quer recuperar, ela não pode, né? O nosso primeiro programa do mês já foi uma discussão sobre empreendedorismo feminino, né? Então, com a participação da Renata, da agência Seja Dona. No programa do dia 8, ou da semana passada, a gente conheceu, então, a história da Latoya e da Caterine, né, da Apis Foods, também uma história de empreendedorismo feminino no ramo da alimentação. E hoje estamos aqui, né, na nossa terceira semana, então, com mais uma convidada, né, para conversar um pouquinho. Hoje a gente entra num outro tema, também bastante relevante, que é a questão do marketing para autônomos, né, mas não vou falar por quem pode falar melhor do que eu, né, então deixar o Leandro fazer a chamada aí e a gente passar a palavra para nossa convidada. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso tema de hoje, que é o seguinte, olha só. Um dos maiores desafios dos profissionais autônomos diz respeito ao seu posicionamento nos mercados em que atuam. Frequentemente, sem muitos recursos, né, esses profissionais têm dificuldade de saber como começar e construir as suas marcas e como chegar ao público que os interessa, precisando de orientação nesse sentido. E para falar sobre esse tema, sobre marketing para profissionais autônomos, nós trouxemos ela, a nossa poderosa. Muito bem, a nossa poderosa da semana é a empreendedora e advogada Yuri Lee, ela que atua com marketing jurídico, né, veio para conversar com a gente. E Yuri, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é a Yuri? Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui participando de um Café Empreendedor, porque mesmo, como o Leandro disse, antes da gente ter algum tipo de profissão específica, a gente precisa ter a mentalidade de empreendedora, né? E contando aqui um pouquinho sobre a minha trajetória, eu me considero empreendedora desde sempre. Na verdade, eu passei aí por 3 cursos e não fiquei satisfeita com nenhum, e hoje empreendo. Então, eu comecei fazendo outros cursos da área da saúde e tudo mais, e abri a agência em 2013, então eu tinha 19 anos, porque principalmente eu não queria trabalhar para ninguém, para nenhum sistema, né? Era o que eu pensava. E nesse meio tempo eu tive aí um lapso, né? De, olha, eu faço o que eu amo, empreendo e estava sempre buscando alternativas para poder trabalhar para mim mesma e buscando soluções e, enfim, empreendendo. E só que eu ainda senti um vazio muito grande, né? Então fui e cursei direito, que era na minha cabeça, sempre acho que é uma falta que a gente sente quando a gente faz o que a gente gosta, mas ainda assim a gente tem aquela dúvida, poxa, será que depois não vai me fazer falta uma graduação, alguma coisa que vai me dar mais embasamento? E aí eu cursei e nesse meio tempo eu vi que eu gostaria mesmo de trabalhar com comunicação, de ter agência, né, de empreender, e então eu hoje consegui juntar e unir as duas áreas e trabalho com marketing voltado para advogados, né? E eu vejo muito a falta que os advogados têm
de noções de gestão, né, no seu negócio. Então, o principal ponto aí foi o que me fez pensar, poxa, eu não estou desistindo do direito, né, eu não quero advogar por alguma situação muito específica, ou eu não quero trabalhar com a comunicação por conta de algo muito específico, né. Então, eu consegui isso só foi possível no meu último ano da faculdade, onde eu desisti de um, entre aspas, e desisti do outro. Desisti da comunicação, de ter agência, né, de empreender, de estar numa agência com bastante gente, cheia de contratos, e desisti um pouco do direito, porque eu tinha que seguir o que eu amava. Então, o meu diferencial hoje é ter presença ter tido presença nas duas áreas, para que eu conseguisse hoje ter uma autoridade para poder oferecer um serviço de comunicação para um advogado, que não me olha como agência, mas me olha como uma profissional do direito que sabe gerar uma comunicação de valor para que ele consiga gerar um posicionamento e, enfim, vendas, né? Que é o principal objetivo aí do marketing. Então, seria basicamente esse emaranhado aí que foi a minha jornada até então. Então, opa! Não, eu só ia complementar já desde o início uma coisa que ela fala, quando ela diz que o advogado tem dificuldade, né, com essas questões de construir a sua marca, de enxergar o seu trabalho autônomo como um negócio, isso não é restrito só ao universo do advogado, né? Por exemplo, eu sou psicóloga e é uma queixa dos meus colegas de formação, eu converso com a minha dentista e ela me diz isso. Então, acho que essa questão do autônomo, principalmente esse profissional mais técnico, ele investiu muita energia e geralmente ele está muito identificado com o saber técnico da sua área, né? E aí ele se depara também com esse desafio de, mas eu preciso entregar tudo isso para alguém, e não como é que eu faço, né? Desde as coisas mais triviais, ao estilo tenho ou não tenho uma logomarca, até decisões mais estratégicas, onde vai ser o meu escritório, meu consultório, quem eu vou atender, né, o que é o meu ponto de equilíbrio financeiramente. Então tem várias coisas aí nesse meio de se construir como um negócio que o autônomo enfrenta, né, e eu acho que por isso a gente quer muito ouvir a tua experiência, né, porque por mais que ela seja no recorte do jurídico, a dor é a mesma para os outros profissionais autônomos, né? E a gente até expandiu nesse título de, vamos conversar sobre autônomos, porque com certeza as respostas, as provocações servem para outros profissionais nessa situação, né? Sei o caminho das pedras para a questão técnica, consigo oferecer um bom serviço, mas como é que eu vou me inserir, né? E hoje em dia, né, não é mais uma questão de não basta existir e ter o diploma para garantir a sua inserção no mercado, como também as pessoas buscam muito mais do que só aquele serviço que elas estão contratando, né? Seja um serviço jurídico, seja um serviço de saúde. Então, acho que tem toda uma mudança da dinâmica social que bate na porta na hora que esse autônomo vai se inserir no seu mercado, né? E aí, por isso que eu acho que essa tua bagagem é bem importante para a gente pensar um pouco, né? Como é que do que a gente está falando quando a gente está falando do marketing para o autônomo. Sim, existe essa restrição, na verdade, em toda profissão, toda profissão que é regida por um conselho, né? Então, quando eu falo aqui para o advogado, é que é a minha experiência ativa. Mas como antes de eu trabalhar para advogado, inclusive a bagagem que eu tenho para aplicar o marketing para advogados, ele vem da minha bagagem de ter atendido diversos outros segmentos. Então, eu também tive que estudar código, o conselho médico, o CRO também é bem restrito, né, na parte ali de postar antes e depois. Daí, existe todo um estudo sobre. Então, todo o posicionamento, na verdade, tudo que a gente coloca aqui em pauta está voltado para o que eu ofereço, principalmente, que é a solução na comunicação, né? A gente precisa entender que para todos esses profissionais hoje, existe uma tecnologia na hora de redigir, que é na hora de você pensar e colocar essa estratégia para a gente poder gerar uma conexão com o público. Então, seja advogado, seja dentista, seja médico, todos esses que estão
que estão restritos por esse conselho, eles têm que tomar cuidado com o tipo de comunicação que eles vão conseguir gerar, porque isso vai definir que tipo de profissional que eles são ou não, né? E isso o marketing ele é conversa, então é o que vai conectar e é o que vai deixar alguma comunicação efetiva e vai entregar e vai gerar algum valor e vai vender, ou vai acabar prejudicando um profissional desse. Então, a tecnologia aqui que a gente conversa basicamente é mais sobre posicionamento e como se posicionar e quais estratégias na forma de você escrever um texto e você colocar ali os gatilhos mentais para você ter um posicionamento digital de valor mesmo, como que isso tem que ser feito, né? Como que isso tem que ser gerado hoje. Basicamente. Pois é, Yuri, acho que é interessante porque a gente pega todo tipo de público, né? E tem muita gente que não ou não tem esse conhecimento, principalmente na área jurídica e mais os profissionais da área de saúde, que esse marketing é um pouquinho diferente do convencional, né? Ele tem uma série de restrições onde não podem aparecer anúncios, não pode anunciar em alguns veículos, não pode botar valor. Então, é um marketing muito específico, né, para esse tipo de autônomo. Conta um pouquinho para nós sobre essas particularidades, sobre o que pode e o que não pode, porque tem profissionais de outras áreas que nem imaginam todos esses desafios sobre o marketing para esse tipo de profissional, né? Uhum. Existe muita restrição no Brasil, porque a medicina, isso está no Código de Ética, ali, artigo 21, a medicina e a advocacia, elas são consideradas profissões personalíssimas, né? Isso quer dizer, não pode se mercantilizar. Então, basicamente, a gente não pode colocar, né? Tem diversas restrições, até físicas. Não pode ter uma placa com mais de 3 metros na frente do escritório, porque isso vai acabar tornando o escritório de advocacia um negócio. Então, quem tem mais poder aquisitivo vai ter mais sucesso, entre aspas. Então, por isso que o próprio o conselho já coloca isso. Isso é muito cultural, porque, por exemplo, nos Estados Unidos pode fazer propaganda, mas lá é cultural que você não passe a perna no amiguinho, digamos assim. Então, o brasileiro, ele tem isso culturalmente, é o que gera esse monte de restrição, né? E existem diversas outras maneiras que você tem que se colocar no mercado, que você consegue... Chegou gente aqui. Que você consegue se colocar no mercado de uma maneira bem ética, né? Então, se você... A comunicação que ela precisa ser gerada, ela precisa ser sóbria, discreta e moderada. E por que se pode hoje? Foi uma luta, claro, houve uma luta antes para que a gente pudesse fazer propaganda. Mas qual foi a principal defesa aí da gente conseguir isso? Em tese, pelo menos no direito, os brasileiros eles têm pouco acesso à informação e não têm muito acesso às próprias leis. Eles não sabem seus próprios direitos. Então, isso foi algo que foi evoluindo e que principalmente começou aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um case de sucesso aí para os outros estados, que parece que as decisões inéditas sempre saem daqui, o povo tem uma mentalidade, um mindset mais aberto assim, para poder gerar esse tipo de impacto aí. Então, seria basicamente isso. Olha, primeiro passo é você saber tentar ser um especialista. Por quê? Se eu quebro o pé, eu não quero ser atendido por um clínico geral. Eu quero ser atendido por um especialista. Então, se eu tenho um problema, eu vou levar para o especialista tentar resolver o meu problema. Por quê? Hoje, no Brasil, são 1 milhão de advogados e 3 milhões de bacharéis. Todo mundo resolver tirar a OAB, vai ter 360... No momento, uma média de 365 advogados para cada pessoa, para cada cidadão. Então, se você chega no mercado e você não tem posicionamento, se você não sabe atender, dar o remedinho para a dor que aquele cliente tem, dificilmente você vai conseguir se sobressair sobre os demais. Então, encontrar o seu tom de voz, saber com o que quer trabalhar, saber qual que é o público que quer atender também, que isso, né, é o que vai gerar a conexão final, e aí se especializar para poder conseguir ter um espaço no mercado. Tem N maneiras,
mas você também pode ser especialista da especialidade, assim, né? Hoje, se você escolher um braço para você trabalhar, você ainda tem muita coisa para estudar e muita coisa para desenvolver. E é uma coisa, assim, a minha dica, e é o que eu vejo os principais advogados aí hoje, que são nossos clientes que estão buscando isso, estão buscando encontrar o tom de voz e se posicionar na rede social de forma bem específica, né, para atender públicos específicos, porque aí acaba gerando, que você acaba tendo mais clientes e sendo mais autoridade nessa área para poder atender mais pessoas. Não, eu ia pedir para a gente aproveitar, né, então a experiência da Yuri para ela nos falar para quem está nos ouvindo, assim, para quem está começando a pensar sobre essas questões, né, para quem é um autônomo. E aí, quando eu digo começando a pensar, eu acho que independe do tempo, porque pode ter gente que começou a atuar e foi, né, se virando como dava, e num dado momento está percebendo que precisa de uma identidade, né, que precisa fazer algumas escolhas em relação à sua atuação profissional, né, e eu acho que junto também tem a questão de quem está começando, né, quem recém se formou e está começando. Então, para começar a pensar em um posicionamento enquanto autônomo dentro do seu mercado, né, por onde primeiros passos, né, por onde começa, e acho que é uma coisa interessante de a gente pensar que a gente olha muito, e aí, né, eu acho que todos os programas que a gente discute marketing aqui, a gente faz questão de ressaltar isso, né, que a gente olha muito só para a dimensão propaganda, desconsiderando muito a construção da marca, né, do propósito, de tudo aquilo que faz o profissional ser, né. Também sem contar que aquele profissional tem o desafio de ele ser a marca, né, ele tem que ter algumas questões de autoimagem bem resolvidas, porque é ele, né? Ele que bota a cara a tapa. O caminho mais fácil, criar uma conta nas redes sociais com a sua fotinho, né? Isso para muitas pessoas é um desafio muito grande, porque, bom, eu sou a marca, porque eu vendo conhecimento aplicado, né, na problemática de quem está me procurando, e o conhecimento está em mim, né? Então é tudo construído em torno da minha pessoa. Então acho que essas reflexões, essas questões todas, elas batem muito para quem está começando a olhar para o marketing na sua condição de autônomo, né? Como é que vocês trabalham essa questão para quem está começando, né? Falando em primeiros passos, assim. Posso complementar, Erika? Só que eu ia perguntar bem nessa linha também, que justamente hoje a rede social é muito ampla. Então eu ia te perguntar, e acho que casa bem com a pergunta da Erika, se eu preciso estar em todos os canais ao mesmo tempo, inicialmente, né? E também tu pode falar um pouquinho da particularidade dos advogados, né? Que não podem criar um nome para sua empresa, né? Que ele tem a restrição de nome, isso muito ligado à marca. Acho que é importante o pessoal saber disso também, né? Eu não posso botar lá o Café Empreendedor Advogados Associados se eu quero iniciar. E tem um monte de gente fazendo isso, hein, gente? Bom, primeiros passos, eu vou falar assim no viés da comunicação mesmo, porque eu acredito que a gente precisa saber quem que a gente é primeiro, para depois as pessoas saberem quem que a gente é, para saber o que a gente está oferecendo. Mas muitas empresas procuram a gente para fazer, tipo, meu sobrinho falou que eu tenho que ter uma rede social, eu fui lá e criei uma conta, mas não está dando resultado. O que eu falo para a pessoa? Primeiros passos, né? Você fazer o branding. O branding é a estratégia que vai te colocar e te posicionar no mercado para gerar valor para a tua marca. Seja a tua marca o nome de uma empresa, seja a tua marca um branding pessoal, tua pessoa. O que eu acho que as duas coisas estão muito interligadas, porque ninguém compra hoje em dia, que a gente passa por essa revolução aí, ninguém hoje está comprando de empresas aleatórias. As pessoas querem consumir de marca que tenha valor agregado ou querem consumir a empresa que é daquela pessoa que tem o seu valor, que sabe colocar o seu valor.
e sabe conectar o Yuri, valor pessoal para a empresa. Só um parênteses do comentário, né? Eu já trouxe essa fala várias vezes, e o que eu acho importante também a gente destacar é que nem sempre isso é um processo que as pessoas se dão conta, né? Porque às vezes quando a gente fala, parece que é uma coisa super lógica, eu olhei, é isso que eu quero. Não, a gente tá falando de coisas às vezes abstratas, de escolhas que não são tão, que são mais automáticas do que parecem, né? Mas reconhecendo que esse é um paradigma do consumo atual. Isso que eu acho interessante, porque quando a gente fala Agora travou. funcionando. Voltou. Deu uma travadinha. Só complemento ali. Faz o teu fechamento aí que não pegou o fechamento. Acho que travou de novo. Ai, meu Deus. Pra mim vocês não travaram. Eu tô vendo vocês direitinho. Bom, mas o que eu ia falar era isso. Era que esses paradigmas do consumo, eles nem sempre são escolhas deliberadas, né? Então, porque às vezes quando a gente tá falando, parece que a gente tá falando de uma coisa muito óbvia e aí quem tá ouvindo não enxerga e não consegue acompanhar, né? Não, essas escolhas, elas nem sempre são, assim, diretas, né? Nem sempre, não, eu quero tal coisa. Não, a gente tá falando de por onde as tendências de consumo estão caminhando, né? Sim. Bom, acho que tá travado de novo. Eu tô te vendo. E aí, nessa sua colocação, tu faria uma sugestão para eu dar passos mais específicos? Talvez? Não. Pode seguir na tua linha. Não, foi só uma colocação, porque às vezes quando a gente fala isso para as pessoas, elas não, eu pelo menos vejo assim, que elas não conseguem muito entender, porque elas não se dão conta que fazem esse tipo de movimento, né? Então acho que é interessante só para a gente ver que a gente está falando de questões que nem sempre são da ordem, que podem ser da ordem do abstrato, né? Nesse sentido não, mas prossiga, bem capaz, era só para complementar mesmo o que estava dizendo. Então, aí a gente tem as estratégias de branding, que é fazer esse posicionamento da pessoa, mas antes de tudo, é como se fosse um coaching, assim, senta com ela, entende? Porque muitas vezes tem a oportunidade de a gente fazer um rebranding, às vezes é um gerenciamento de crise, não uma colocação de uma empresa nova no mercado. Às vezes ela existe, mas ela não tá legal, e a gente precisa pegar tudo que ela já foi e fazer uma análise mesmo, da análise SWOT para verificar as fraquezas daquela empresa e o que ela está fazendo de certo, o que ela está fazendo de errado, para a gente poder modificar isso e dar um diagnóstico para aquela empresa. Então, muitas vezes, todas as vezes, no branding, no rebranding, a gente precisa aplicar essa parte do coach, né? Sentar com a pessoa e perguntar, você abriu essa empresa? Para que você quer abrir? Que tipo de solução que você vai gerar? E a gente precisa dessa sinceridade, a gente precisa que a pessoa que nos contratou ela seja, como se a gente fosse, porque quem tem o negócio, ele olha para o seu próprio negócio de uma forma muito apaixonada, e nós que somos os estratégicos, que temos que gerar algum resultado, a gente tem que ser o policial mau, entendeu? Então muitas vezes ela não gosta do que ela escuta. Eu já fui indicada e a pessoa disse, tá preparado porque ela vai te falar? Porque eu pego no que tá doendo, né? Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir gerar algum tipo de valor, porque eu não vou pegar onde está errado, sabe? Então existe primeiro essa análise prévia de o que você está fazendo na fila do, quem que você é na fila do pão e que tipo de solução que você quer gerar. Porque daí ela vai, tem vários produtos, mas ela tem um público só, e aí todos esses produtos não se vendem para esse único público. Então tudo isso é muito avaliado bem no começo. Então, a gente pega esse processo de branding, faz essa análise prévia, e aí os processos, os pontos dentro do branding mesmo essência, personalidade, posicionamento e daí a gestão desse branding, que seria a gestão das mídias sociais. Então, basicamente isso, parece simples, mas quando a gente vai lá, olha a realidade daquela empresa, olha a realidade daquela ideia, do que a pessoa quer colocar ali no mercado, muitas vezes eu já tive situações das quais eu fui atender a pessoa em reunião, perguntei se era aquilo que ela queria fazer mesmo, por que ela queria fazer, para quem que ela queria fazer. Perguntas óbvias, mas que são feitas, que foram feitas. E a pessoa desistiu de abrir um negócio. Quer dizer, eu perdi o meu cliente
possível, mas eu fico mais feliz porque depois a pessoa não sabe o que quer, contrata a gente e a gente não faz milagre. A gente usa estratégias com as ferramentas mais atuais possíveis e diagnostica e trabalha em cima disso, né? Então, eu sempre falo para o cliente, não existe mágica, existe estratégia. E você precisa confiar em mim para me deixar trabalhar. E se ele fica dando pitaco durante o que ele acha que deveria ser feito enquanto a gente está executando, muitas vezes não funciona. Então ele tem que, primeiro ponto, quando vai assinar um contrato com a gente, é submeter os processos do marketing. Está preparado? Porque você tem que estar contratando e tem que estar ciente que você está contratando algo que você não está capaz, você não é capaz de fazer, ou você pode contratar alguém que faça melhor, porque é só o que a pessoa faz, né? Assim como eu contrato meu dentista, eu não faço meu jurídico, eu não faço meu financeiro. Esse mindset, eu acho que geral aí, que as pessoas têm que começar a mudar para poder melhorar como empreendedores. Respondendo a pergunta também sobre estar disponível em todos os canais ali. Um bom profissional, ele tende a ser omnichannel, né, que a gente chama, que tá disponível em todos os canais. Mas eu acho interessante que você tenha posicionamento nos canais onde está o teu público. Então, você tendo um bom branding, você sabe onde é que está online o seu público, né? Se você tem um público no Instagram, você vai gerar um conteúdo voltado para o Instagram. O Instagram é uma rede social, comercial também, mas é uma rede social de você passar um tempo. Então, a sua comunicação lá tem que ser de um jeito, tem que ser leve, tem que ser... tem muito conteúdo ali simultaneamente acontecendo, né? Então, você precisa ser sucinto, você precisa utilizar os gatilhos mentais, hierarquia visual, para a pessoa bater o olho naquela publicação, já saber se ela vai ser interessante ou não, para ela interagir ou não. No Facebook já tem outro tipo de público, então você tem que ver, o Facebook é mais textão, o Instagram ele é mais visual, então você tem que ver o que seu público está querendo ver, para que você consiga, de fato, criar uma conexão de valor com o seu espectador, né? E na questão do... Não, que a gente fala que iniciar, todos temos que iniciar, né? Principalmente quando a gente incentiva o empreendedorismo. Mas a fala da Yuri é interessante, porque quando o profissional começa a receber o primeiro capital, né, é importante ele enxergar esse investimento em áreas cruciais da empresa, né? Tu começa a criar a tua clientela, o teu portfólio, é muito importante ele enxergar como ele está sendo visto no mercado, né? Por mais que a gente saiba que principalmente prestação de serviço é muita indicação, né, é muita questão de confiança e credibilidade, quando existe essa indicação, com certeza, cada vez mais, os clientes vão buscar referências online. Não tem outro meio, né? Cada vez menos existe o cartão físico, cada vez menos existe o relacionamento offline antes do online. É muito mais pós-online, né? Então, é muito importante tu ter algum canal para ele buscar a tua referência. E aí que eu acho que entra toda essa parte mais embasada que eu trouxe, de, bom, eu vou investir, eu vou estar presente online, então eu tenho que ter todo esse estudo, né? Então eu posso começar de um jeito, mas eu preciso profissionalizar essa minha imagem com o andar da minha empresa. E não saber o que acontece, porque a gente presta serviços, né, nessa área financeira, de, bom, tá na hora de eu retirar lá 70%, 80% do dinheiro que entra, eu já quero ter um retorno interessante como prolabório, como distribuição de lucro. Não, tem muito investimento a ser feito para aí sim tu duplicar, triplicar, quadruplicar os teus rendimentos num curto espaço de tempo, por tu ter um posicionamento firme, um posicionamento que passe essa confiança, credibilidade, principalmente para os autônomos, né? Perfeito. É isso mesmo, as pessoas, tudo vem de uma mudança mesmo. Porque eu tento sempre falar com o meu cliente, né? A gente já quase não foi contratado. Chamaram a gente para uma reunião, uma loja de roupa feminina. Chamou a gente para a reunião, a loja cheia de pessoas trabalhando, mas a loja vazia. E aí o nosso honorário de agência era praticamente um salário de uma das pessoas que estavam lá paradas. E a mulher amou, nossa, eu queria mesmo, bem que meu filho falou, o filho dela fazia marketing na época, bem que meu filho falou da agência de vocês, não sei o que, mas agora eu não posso, não tenho de onde tirar.
E eu tive que falar para ela, olha, veja bem o que está acontecendo no seu negócio. Você tem 5 vendedoras numa loja de 1 quadrado, né? Eu tô falando aqui para vocês, mas era 1 quadrado. E simplesmente você pode, com todo respeito, demitir uma das suas funcionárias e reavaliar aí os seus objetivos estratégicos do que você quer. Você quer manter a loja aberta ou você quer? Né? E isso foi, inclusive, o que aconteceu. Então, é olhar lá atrás, né? Às vezes as pessoas estão com o olhar viciado em cima do negócio delas e se não tiver tantos funcionários, ou se a loja não estiver linda, se o móvel não for de última geração, então eu não tenho um bom negócio. Mas as pessoas olham o marketing como um investimento e, na verdade, é um custo necessário. Eu estou indo abrir um negócio, eu preciso avaliar o meu custo de comunicação para fazer com que as pessoas saibam onde eu estou, saibam o que eu faço, para elas poderem chegar até a mim. Da mesma forma que você compra uma mesa bonita, um estante bonita e coloca um acabamento show, você tem que pensar também, porque de nada adianta você ter um espaço físico e ninguém entrar, sabe? Então essa é uma analogia que eu uso muito com os meus clientes, assim. Essa questão, né, do investimento no que não é físico é o desafio, né? Porque a gente, né, é muito mais fácil tu mostrar o valor da coisa concreta do que tu conseguir com que a pessoa faça reflexão do custo de ela não estar fazendo, né, aquele investimento. Então acho que isso aí só aparece de cores diferentes, mas acho que em vários segmentos, né, é um desafio, né, para o empresário reconhecer e colocar lá no seu plano de custos, né, e não fazer essa comparação do tipo, não, mas a instalação física é muito mais importante, enfim. Isso é uma questão bem latente lá no dia a dia. Hein, Yuri, deixa eu pegar a tua opinião a respeito de... foi interessante isso que tu colocou, e eu vejo que poucas empresas acabam identificando ou buscando o real objetivo com esse investimento. Eu acho que é interessante ter alguma métrica para se buscar esse investimento inicial. Então, eu gostaria de investir em marketing, investir numa assessoria, numa consultoria. O que o cliente pode esperar, o que ele pode mensurar para não haver essa falta de definição de, bom, é um investimento, vale a pena, de repente, até trocar um colaborador por um investimento nessa área? Qual é a tua opinião a respeito disso, assim, de repente buscar uma métrica de mensuração ou até de confronto para mostrar que vale a pena esse investimento? Tá. Tipo no direito, tudo depende, mas a gente faz uma avaliação e gera uma possível solução que a gente promete para o cliente, né? Que a gente não promete nada, mas a gente mostra a realidade dele no mercado a partir do que ele está fazendo, de quem que ele é, onde que ele quer chegar. Então, o cliente pode ser milionário, pode ter um orçamento milionário, e ele pode também estar ali apertado ou tentando mudar esse mindset dele para poder começar a investir. Então, ele vai chegar com o pé atrás e vai pedir para você, mas o que eu ganho com isso? Quanto que eu vou vender, né? Os advogados, principalmente, quantos contratos que eu vou fechar? E a gente tem que explicar para eles que a gente tem que explicar o processo de como funciona o workflow de uma agência. Quem são as pessoas envolvidas, que tipo de solução que essas pessoas vão dar. Então é muito importante quando a pessoa, o cliente faz essa pergunta para poder justificar o preço que você está cobrando, você explicar o workflow do que você acredita que funciona para poder você gerar um valor para ele chegar naquele resultado. Então, eu faço ele mesmo fazer as contas, sabe? Eu abro o meu material de apresentação e coloco ali, o que a gente vai precisar fazer na sua conta. Porque às vezes a pessoa precisa de um gerenciamento porque ela já tem uma identidade visual. Muitas vezes ela precisa de gerenciamento, mas ela não tem uma identidade visual. Então, todas essas soluções, elas são customizadas, e isso vai ficar mais barato ou mais caro, a depender do que a pessoa precisa ou do que ela quer contratar. Às vezes ela quer contratar só a metade do serviço, né? E dependendo, a gente pega ou não, porque quem vai ter que gerar o resultado é a gente, né? Então, basicamente, a gente explica para ele que um posicionamento na rede social pode ser feito de duas formas. Orgânico, que vou gerar um conteúdo de valor legal, as pessoas vão se interessar e vão ficar, e isso vai te gerar um resultado.
Porque elas estão ali, elas estão vendo o que você está fazendo, e em algum momento ou outro, isso pode demorar, você vai ter um resultado. Essa é uma promessa. E você pode fazer essa primeira etapa orgânica e você pode impulsionar, que seriam a compra de mídia paga, né? Então a gente explica como funciona isso e a gente gera um orçamento aproximado para a pessoa de acordo com a pesquisa que a gente vai fazer do que ela oferece como serviço. Então vamos supor, eu tô em Porto Alegre, a pessoa trabalha com a advocacia previdenciária. Então quem são essas pessoas, né? Quantos contratos que eu posso, quanto de valor que eu posso oferecer para ela investir no Google, que não é nem para a gente, é para um Google da vida, para a gente poder gerar aproximadamente tantos contratos. Então a gente customiza essa solução, né? E a gente dá um valor aproximado para essa pessoa. Então ela pode, quem é o público de previdenciário? Normalmente não é a terceira idade, não vai estar na rede social. São os filhos, a terceira geração. Então a gente vai gerar, então, sabe, tá tudo conectado. A gente fazendo um bom gerenciamento de mídia com a comunicação correta, a gente consegue atingir esse público que é o filho, o neto, e esse público vai levar pro pai, pro avô, essa comunicação. Olha, encontrei aqui um advogado que é legal. Então a gente dá esse valor aproximado, né? Então, uma pessoa que contrata um serviço desse paga os honorários e pode ser que ela invista também em mídia paga. Então, você pode investir R$10 no Google, mas você vai ter resultado comparado ao que você investiu, né? Você pode começar com R$1, sabe? Desde o início, não. Eu já tive clientes que tinha todo o investimento do mundo, mas não adianta você pegar todo o dinheiro e investir numa estratégia errada. Então, mesmo que o cliente fale, eu tenho 10 mil aqui para investir, a gente vai falar segura. Primeiro vamos fazer um posicionamento orgânico, a gente chama de remarketing isso. Porque a gente vai divulgar o produto dele e vai ver quem é que está acessando. Por exemplo, um vídeo. Então, se essa pessoa, esse cliente ali, viu um vídeo de um produto que ele costuma consumir e todos esses clientes viram, tipo, uma porcentagem, viu 10%. Parte desse público viu 50%, parte desse público viu de 80% a 100%. O que a gente vai fazer? Vai soltar orgânico e vai esperar o primeiro resultado disso organicamente para a gente saber quem que de fato não foi induzido a ver, quem que de fato teve interesse no assunto. E aí a gente vai pegar esse orçamento disponível depois e vai investir só para quem teve interesse de 80% a 100%. Isso é uma estratégia. Porque se eu tivesse pegado todo o investimento que ele tinha, investido 100% nesse primeiro momento, que ele chegou, ele quer fazer, ele quer investir, então isso é algo comum. E a gente teria dispersado o orçamento, não teria tido resultado, e nunca a gente ia ter a métrica de quem que realmente está interessado no produto dele. Então, tudo é estratégia e começar devagar. Eu acredito que, como a própria rede social ela gera, agora falando de tempo mesmo, foi o que você perguntou, como a rede social ela gera um relatório a cada 28 dias, então a cada 28 dias é algo bom para a gente ter como métrica e avaliar se a gente está tendo a estratégia correta ou não. Depois de uns 2 meses, a gente tem esse resultado bem mais nítido, e aí sim a gente pode acertar a mira aí de uma forma mais efetiva, sabe? Tava no mudo aqui. Eu ia complementar a pergunta anterior justamente com... Também estava falando com o microfone fechado. A gente já está, né, batendo 45 minutos de transmissão, né? Então, para a gente ir encaminhando, né, para as perguntas finais. Eu ia perguntar justamente, complementar a minha pergunta com essa questão que muitas vezes é um tabu para os contratantes do marketing, de pensar que de não enxergar, na verdade, todos os processos que estão alinhados com o pós-marketing, vamos dizer assim, porque quando eu converso com agências e outras pessoas ligadas ao marketing, a gente muito se fala nessa questão de, caso essa empresa, né, que contrata o serviço, tivesse 10, 15 pessoas entrando na sua loja, será que teria atendente suficiente ou pessoas suficiente para atender com uma forma de qualidade e que conseguisse reverter isso em venda, quantos por cento, enfim. E quando a gente fala muito no marketing digital, parece que as empresas esquecem um pouquinho de quão importante é esse atendimento
pós esse cliente ser captado, né? Pós esse cliente bater lá na porta e buscar por atendimento. E eu acho que essa é uma mensagem que eu acho que gostaria que ficasse para o pessoal que nos escuta, que nada adianta ter um marketing potente, ter um marketing de resultado, se a conversão do marketing, né, do lead, do prospect que entra, não tiver essa qualidade igual ou superior para fazer o fechamento, né? Sim. A gente já teve que excluir Facebook por má avaliação. Então, a gente, no funil de vendas, a gente fazia a nossa parte, e esse pós-marketing, esse atendimento ali físico era ruim, a gente conseguiu diagnosticar lá que era uma atendente da porta, e aí a dona pediu primeiro, colocou a culpa na agência, a gente foi lá e teve que fazer uma análise para ver que era uma pessoa física dela. E aí depois sim a gente diagnosticou isso e eles tiveram que excluir, porque não dá para pagar a avaliação, né, justamente por conta disso. E aí a pessoa era super rude e a gente precisou apagar. Mas se a gente não tivesse os processos bem definidos, né, de tudo do que acontece dentro da prestação de serviço, provavelmente a gente não teria diagnosticado isso. Então é assim, o que você leva para o digital tem que estar congruente com o que está acontecendo no físico. Senão, propaganda enganosa, né? Clássica. E aí não é culpa da agência, aí é culpa do gestor. Muito bem, chegou a hora do Gotas de Inspiração. Essa frase do Shark Tank, João Apolinário, curadoria do... cara, eu sou muito fã, cara. Eu acho fantástico o programa. Acho que é uma lição, principalmente de negociação. Eu tava vendo um pitch hoje ou ontem, que os caras conseguiram negociar com o Apolinário, com o João, e eles conseguiram, era uma indústria, que eles conseguiram vender a empresa deles. Óbvio que eles aumentaram, o João Apolinário conseguiu aumentar o percentual de compra, né, que era de R$1 milhão, de, sei lá, 1% para 20%, mas eles conseguiram tirar mais R$1 milhão em linha de crédito do João para a empresa impulsionar, e eles devolver somente pelo CDB em 2 anos. Muito, cara. Não, e tu ter coragem de fazer isso ao vivo, mas no programa, com um cara desses, mas eu achei muito legal porque eles falaram que eles se prepararam 2 anos. Faz 2 anos desde que a empresa começou, que eles têm todos os números bem planilhados, que era para chegar num momento como esse, que eles queriam ir para o Shark Tank e conseguir mostrar o potencial da empresa deles. Então, foi muito legal. Mas voltando aqui para o nosso Gotas, quanto maior o problema, maior a oportunidade que você tem. Eita, vamos de novo aí só no repeteco. Quanto maior o problema, maior é a oportunidade que você tem. Muito bem. Puxa o outdoor e apresenta a estante enquanto a Yuri pensa? Então tá. Yuri, a gente tem um quadro no nosso programa, tá? Que a gente chama do Outdoor do Empreendedor. Então a gente sempre, quando o nosso convidado é um empreendedor, né? Uma empreendedora, a gente faz esse desafio para encerrar o programa, né? Que a gente diz para a pessoa considerar a seguinte situação, né? De que ela tem um outdoor enorme, sei lá, 4x40, numa avenida super movimentada, tipo, né, Avenida Paulista e coisa e tal, em que ela vai poder colocar uma mensagem para outros empreendedores, né? Pode ser autoral, pode não ser, mas uma mensagem sua que lhe inspira como empreendedor, né, para inspirar outros também, né, sejam empreendedores, né, aspirantes e por aí vai. Então a gente dá um tempinho para o convidado pensar, né, enquanto eu vou apresentando um outro quadro, que é a estante. Né? Então, a estante é o nosso quadro que toda semana a gente traz uma dica de leitura, né, na área de empreendedorismo, gestão e negócios. Esse Gotas que o Vinícius acabou de ler, ele é deste livro aqui. Peraí. Tá? Que é, então, o Inovar é Questionar o que Já Existe, né, escrito pelo João Apolinário, né, da Polishop e também lá do Shark Tank. Então, ele é um livro que o Apolinário, além de contar a sua história, ele discute um pouco sobre o que é inovação para ele. Né? Em alguns momentos do livro ele vai dizer que
não existe mais nada a ser criado, e sim novas formas de fazer o que já existe, né? Ele conta a história dele, que ele, né, o pai dele tinha negócios, ele poderia ter dado, mas aí ele conta como é que ele resolveu criar a Polishop e quais foram os desafios de por que ele acreditava e onde é que, como é que ele conseguiu começar a vender por televisão. Conta do primeiro produto dele, que foi o 7-Day Diet. Então, uma série de coisas assim que esse livro traz, da história da Apolinário, da história da Polishop, ideias de negócios, várias questões nesse sentido, né? Então essa é a nossa dica de leitura, Inovar é Questionar que Já Existe, do João Apolinário, da Buzz Editora, e tem 191 páginas. Depois em seguida vai estar entrando nas nossas redes. Bem legal. Bom, a minha frase, assim, voltada para o marketing, que eu sempre falo para os meus clientes, é uma frase do Zuckerberg, tá? Não é minha. No mínimo, as pessoas precisam saber quem você é, o que você faz e qual a sua especialidade. Isso Zuckerberg, é uma frase do Zuckerberg. E uma outra, isso aí mais técnico, né? E uma outra, agora algo meu, assim, que eu coloco sempre nos meus materiais de apresentação, que é para a vida e para o momento que a gente vive, que é basicamente para todo empreendedor, é que não é sobre a tecnologia, mas sobre as pessoas, né? A tecnologia, ela vai evoluir assim infinitamente, mas se a gente souber ter a soft skill para poder lidar com as pessoas, ter habilidade para lidar com as pessoas, ter essas habilidades que vão nos levar a sempre nos conectar com as pessoas antes de ver produtos, negócios e, enfim, a gente sempre vai ter um diferencial, que é o principal diferencial, a gente ter essa conexão da humanização, né? Muito bem, um auditório bem preenchido, né? Bem preenchido, com mais de uma mensagem. Muito bem, já chegando ao finalzinho de mais um Café Empreendedor, a hora do jabá, né, o Yuri? Se o pessoal quiser saber mais sobre marketing para autônomo, quiser saber mais sobre marketing jurídico, te acha por onde, né? Quais são as tuas redes sociais, enfim, contato para o pessoal quiser tirar dúvida, quiser saber mais, enfim, deixa teus contatos aí. Bom, eu tô aí no perfil do pessoal, pode entrar em contato, no meu perfil também, que é profissional, tem o arroba da minha agência, e a gente trabalha focado para advogados, para branding jurídico, mas a gente também atende empresas, até porque a maioria dos advogados também tem empresas, então a gente acaba atendendo essas empresas e criando esse posicionamento digital aí que está mais do que necessário nesse momento que a gente vive. Então, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Muito obrigada aí pela oportunidade. É Li Co-Creative. Vai estar no meu perfil, né, no Yuri Li, né? Normal. Beleza. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast do Café Empreendedor. E para você que ficou aí na correria, não conseguiu pegar, logo mais esse áudio vai estar disponível nas nossas plataformas, no nosso podcast, no caféempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, enfim, na sua plataforma de áudio preferida. Agradecer a nossa poderosa Yuri por compartilhar o conhecimento com os nossos ouvintes e também agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores, né? A gente sempre fala aqui no Café em nome de Sicredi, o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí, Sicredi Conecta, para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo Café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse Agência Arcona no Instagram. Pelo meu amigo, pelo Café aqui também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. Muito bem, vamos fechando mais um Café Empreendedor por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café.